E nessa noite eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Josué 3,17, tá ecoando um pouquinho aqui. Josué 3,17. Diz assim: os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca. Enquanto o povo passava, esperaram ali até que todos, diga comigo, todos. De novo, todos. O Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Aleluia. Senhor, nós te entregamos essa palavra, Pai, e te agradecemos pelo mover que o Senhor já começou a fazer nesta noite, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que há algo ainda muito maior, Pai. Há algo, ó Deus, que o Senhor vai fazer passar nessa noite, Deus, entre meio ao seu povo, Pai, firmando uma aliança, ó Deus, com aqueles, ó Pai, que desejam entrar neste lugar a partir de hoje, Pai. Espírito Santo, que o Senhor nos mova em espírito e em verdade, Pai, para que nós possamos adorar o teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o contexto dessa palavra nessa noite, essa é uma palavra que o Senhor nos deu o ano passado, como uma palavra de direção. E o contexto dessa palavra, né, por trás desse versículo, baixa para mim um pouquinho tá ecoando bastante aqui. Vocês querem que eu pregue com o microfone? Se quiserem, também tranquilo, só desliga aqui. Som, beleza, liberado. Então, o contexto por trás desse versículo é algo muito interessante, porque na verdade é um plano de libertação que Deus tem para o povo do Egito, né? E o povo do Egito, ele passa 400 anos em escravidão. 400 anos que eles passam debaixo de uma servidão, debaixo de Faraó no Egito. Isso faz com que Deus inicie um plano de salvação, um plano de libertação. E esse plano começa com Moisés. E Moisés, ele leva esse povo a passar pelo Mar Vermelho e chegar a um ambiente que não era um ambiente tão favorável, mas naquele momento não era mais o lugar da escravidão. Né? Quando a gente olha e diz assim, aquele irmãozinho está passando por um deserto, e diz, meu Deus do céu, que judiação, né? Mas o deserto nada mais é do que uma aprendizagem na nossa vida. Naquele momento, aquele povo começou a aprender a ser povo. Concorda comigo? Começou a aprender a ser livre. Eles achavam estranho ser livre, porque não tinha agora alguém para chicoteá-los, para dizer para eles o que eles tinham que fazer, quantas pedras eles precisam cortar para poder montar as pirâmides, aquilo que eles estavam fazendo, as suas estruturas, as estruturas dos egípcios. Eles começaram a aprender a ouvir e a obedecer a Deus, e não mais a Faraó. Aprenderam a conhecer a Deus. Aprender que Deus era um Deus de perto. Um Deus que chegou a fazer uma tenda no meio deles, para habitar no meio do seu povo escolhido. Olha para esse irmão bonito que está aí do teu lado, essa irmã, diz assim, você é povo escolhido? Então, Deus está dentro de você. Se você é um povo escolhido, você faz parte desse povo, Deus está dentro de você. Mas depois desses 40 anos, chegou um tempo de uma nova estação para aquele povo. E agora é hora de parar de se preocupar com o alho e com a cebola, com as rodas de fofoca, com as briguinhas bobas, com as faltas que haviam no meio, com as picuinhas, porque era tempo de conquistar uma terra. O tempo de conquistar a terra que foi entregue para Abraão. E note que Deus é tão maravilhoso que ele não dá a promessa somente para Abraão. Ele chega para Isaac e diz assim, eu quero fazer a mesma aliança com você. E daí ele chega em Jacó e diz assim, eu também quero fazer a mesma aliança com você. Esse é um Deus de alianças. Mas antes de um tempo, de uma nova estação,
de uma mudança, o Senhor precisa nos fazer passar por uma transição. Um marco na nossa história. E o tema dessa palavra nessa noite é tempo de travessia. Amado, é tempo de nós marcarmos a nossa história a partir de hoje. O ano passado, como eu já comentei isso com vocês, já viram vídeos eu fazendo. O ano passado o Senhor nos disse, chegou o tempo e acabou o deserto. Chegou o tempo de mudança. Se ergam, saiam do lugar que vocês estão e comecem a caminhar para o lugar que eu estou colocando diante de vocês. E aquilo foi algo que mexeu conosco, porque o deserto tinha acabado, mas e agora? O que a gente faz? Para onde a gente vai? O que eu sou? Onde eu estou? Quem eu sou? Deu uma crise de identidade. Mas uma grande mudança, ela começa dentro de nós. Nós víamos algo. Era como Elias, vendo a mão bem pequenininha e se dizia assim, vai chover, Senhor, vai chover. Mas eu não sei quando. E aquilo começou a mover dentro de nós. Eu e Israel começamos a sentir dentro de nós algo que vinha mudando por ondas. As ondas vinham e mudavam uma parte. Vinha outra onda, mudava outra parte. E como tudo nas nossas vidas não começa no visível, mas começa no invisível. Porque toda mudança que o Senhor precisa realizar em nós, Ele precisa vir de dentro para fora. É preciso que nós venhamos a se dispor a se mover diante dEle. E essa grande mudança, ela trouxe dentro de nós uma disposição. Ela começou a mudar dentro de nós e começou a trazer uma disposição. E isso cresceu e trouxe uma nova mentalidade. E cresceu mais um pouco e se tornou novas atitudes. E o que vocês estão vendo hoje, nesta noite, é um tempo onde a história está sendo marcada nesta igreja. Aonde o Senhor quer fazer de você não mais um escravo, mas agora rei. E a palavra de Deus fala que Ele é rei dos reis. O Senhor nos chama para conquistar uma terra. Só que para haver uma conquista, é necessário haver disposição. É necessário haver uma nova mentalidade e novas atitudes. Porque não é possível colocar vinho novo em odre velho. O odre precisa estar sendo renovado. O odre precisa ser novo para que quando o vinho vier, ele fermente, mas ele não estufe ao ponto de arrebentar o odre. Porque senão eu e você não aguentamos o poder e a glória do Senhor que está vindo a partir de hoje. Então o Senhor quer transformar a tua visão. O Senhor quer mover o teu espírito em um lugar certeiro. Você, a partir de hoje, não estará mais ligado a essa terra, mas a tua cabeça é do céu, amém? A tua cabeça é do céu. A tua cabeça precisa ouvir o que a voz de Deus, que a voz do Espírito está falando. O Espírito de Deus, ele está constantemente, como voz de muitas águas, falando aos nossos corações e dizendo, faz isso, se move assim, vai com o espírito de coragem, se move neste lugar, porque eu sou contigo. Porém, nós que estamos muitas vezes na mentalidade antiga, nós olhamos assim, é coisa da minha cabeça. Não pode ser verdade, é bom demais para ser verdade. Mas Deus é o mesmo Deus. Quantos querem que os seus filhos voltem para a casa do Senhor? Quantos querem prosperar neste ano? Quantos querem que o seu emprego seja um emprego abençoado? Quantos querem criar novas empresas neste ano? Quantos querem se mover na palavra profética que foi te dada a partir de hoje? Então, levanta a tua voz nessa noite e começa a colocar o teu coração diante de Deus. Gente, a unção ela é derramada na cabeça de Arão e ela desce pela barba até que chegue às vestes. Salmo 133. Então, essa unção está descendo a partir de hoje. Ela está chegando a
todo aquele que deseja e anseia por algo novo diante do Senhor. A palavra diz que os campos já estão brancos e que grande é a colheita. Mas onde estão os trabalhadores? Aqueles que vão desfrutar as conquistas. Aonde estão? Você não entendeu. A palavra diz que os campos estão brancos e a colheita é grande. Mas aonde estão os trabalhadores que vão desfrutar dessa colheita? Amado, nós precisamos nos mover em um lugar profético. Sabe, você já ficou bem motivado com algo? Você já ficou bem agitado, ansioso por algo? Já notou como a gente não consegue ficar parado? Nós não conseguimos ficar parados. Diante da presença do Senhor, o Senhor começa a mover em nós um espírito que nos move, que nos enche. E essa noite o Senhor está movendo esse espírito. Lá em João 4,38 diz: eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Amém? Só que Josué usa uma palavra que eu pedi para vocês repetirem. Todos precisam passar por essa travessia. Todos precisam passar por esse ambiente, aonde o teu odre não pode ser mais o mesmo. Sabe, a minha oração hoje é que o Espírito Santo pegue você, chacoalhe você, deixe você incomodado. A vez passada que eu preguei sobre que Deus está à procura de inconformados. O Senhor está buscando homens e mulheres que estão cansados de viver no deserto e que estão prontos para atravessar o Jordão e começar a conquistar a terra prometida. Deus está de olho naquele que tem fome, naquele que tem sede, naquele que não fica preso às obras desse mundo, mas está doido, ansioso para ouvir o que o céu está falando. O céu está liberando palavras nesta noite. O céu está juntando pessoas nesta noite para cumprir uma obra muito grande. Os céus estão movendo no teu coração aquele sonho que ficou abandonado. Sabe, nós vimos algumas palavras proféticas serem trabalhadas aqui. E eu sei que muita gente recebeu. Agora eu vou dizer para você, siga nessa palavra. Caminhe nessa palavra. Não espere que outra pessoa venha confirmar aquilo que o Senhor já te deu. Mas siga nessa palavra. Porque se você seguir nessa palavra, o Senhor te dará êxito. E o Espírito de Deus fará com que você seja próspero aonde você estiver. Porque não é um lugar, irmão. Não é um lugar específico que o Espírito conecta. É aonde você está. O que a palavra de Deus fala para Josué quando ele entra, atravessa o Jordão? Aonde você colocar os teus pés, ali você conquistará. É tempo de transformar homens e mulheres simples, que só sabiam fazer tijolos para os egípcios, em homens e mulheres guerreiros, guerreiras, que estão dispostos a caminhar, a não se fadar, a entregar o seu coração, a segurar a espada, até destruir os inimigos e conquistar e despojar daquilo que o Senhor já está entregando. Foi isso que Josué fez. É por isso que a nossa mentalidade precisa mudar. É por isso que a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade do céu e não pode ser mais uma mentalidade da terra. Porque a mentalidade da terra, ela diz, você é pobre, você não consegue, você não vai, você não tem capacidade para fazer isso. Mas sabe o que a mentalidade do céu fala? Você pode, você é poderoso, eu estou com você, eu estou me movendo, eu vou à frente, sou eu que abro as portas. Sou eu que estou conduzindo você a esses lugares. Eu te darei o que você tem que falar. Olha para Moisés, amado. Moisés, ele chega para Deus e diz assim, Deus, eu sou pesado de língua. Não consigo falar, sou gago. E Deus falou, vai, leva Arão para falar com você. Mas você não vai encontrar um momento na palavra de Deus Arão falando. Sabe por quê? Porque não era para Arão falar.
Era para Moisés falar. E é Moisés que entra diante do faraó e resgata aquele povo. E agora é um tempo, é nova estação, gente. É nova estação, é novo mover. O Espírito de Deus está te levando a ter visões. Sabe aqueles sonhos que o Senhor tem te dado? Esses sonhos são para que você se mova nesse ambiente. Muitas vezes nós nos comportamos como mendigos nos palácios. E essa noite é uma noite de um marco na história dessa igreja. E aí eu vou dizer para você, se você ainda não faz parte dessa casa, essa é a hora. Quantos nos visitam nesta noite? Quantos nos visitam nessa noite? Ó, temos um casal, aplauda esse casal, amém. Seja bem-vindo. Você que não faz parte dessa casa, hoje é a hora. Chegou esse momento, porque nós entramos numa espiral de crescimento, amado. E todo aquele que atravessar o Jordão junto conosco vai começar a conquistar o lugar que o Senhor te prometeu. Aleluia! A sua mente, a sua disposição, o seu caráter, as suas atitudes não serão mais o mesmo, porque Deus vai chacoalhar você. E onde estão aqueles que caminham por fé e por visão nesta noite? Abra a tua Bíblia lá, em Josué 4. Josué 4. Verso 1. Diz assim: Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, todo o povo, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a seguinte ordem: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-na no lugar onde vão acampar nesta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, o seu Deus, e cada um de vocês pegue uma pedra, carregue-a sobre o ombro, serão 12 pedras no total, uma para cada tribo. Verso 6. E elas serão um monumento entre vocês, e no futuro seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por elas. Aleluia. Deus não tem um compromisso somente com você. Deus tem um compromisso de marcar a tua história hoje, para as suas gerações. Hoje é uma noite para que você pegue na rocha. Quem é a rocha eterna? A rocha eterna é o Senhor, é Cristo as nossas vidas. Na cruz Ele já fez tudo que nós precisávamos receber. Então, pegue na rocha e faça dela o monumento da sua vida, para uma nova história, um novo mover no teu coração. É tempo de o Senhor incendiar a tua vida com sede e fome dEle, com anseios pelo céu. O Senhor quer mover a sua vida no sobrenatural. A palavra de Deus fala que Jacó, ele se deitou sobre a rocha. E quando ele se deitou sobre a rocha, os céus se abriram. E ele teve uma visão de uma escada onde os anjos subiam e desciam. Muitas vezes nós estamos desejosos para fazer coisas, mas nós esquecemos que nós precisamos primeiramente entrar na presença dEle e nos movermos naquilo que Ele está falando. Você precisa ser um cidadão do céu, você precisa sentir o que o céu está falando. Qual é a nova estação? Qual é a nova história? Qual é o marco que o Senhor está preparando para a sua vida a partir de hoje? Qual é o ministério que o Senhor tem para você? Qual é a família que o Senhor tem sonhado para a sua vida? É essa família onde vocês todos brigam todos os dias? Onde os filhos não se dão com os pais? Onde os pais não se dão com os filhos?
É essa família que o Senhor tem planejado para você? Não. O Senhor tem planejado uma família onde o coração dos pais se voltam aos filhos e o coração dos filhos se voltam aos pais. Aonde há honra e há obediência. Sabe, o Senhor está dando palavras nessa noite. Eu tenho uma palavra muito tremenda na minha vida que Deus deu há alguns anos atrás. Onde Ele falava que os meus filhos seriam criados, seriam cuidados pelo Senhor. E eu sempre trouxe aquela palavra para mim: Senhor, os meus filhos são seus. Os meus filhos são seus. O Senhor me disse: os meus filhos serão criados por ti. E eu sempre guardei isso no meu coração. E hoje, essa semana, eu estava olhando para eles e falei: Senhor, muitas das coisas que eles aprenderam a fazer não foi muito por mim. Mas não porque eu me tirei a minha responsabilidade, entenda. Mas simplesmente porque teve lugares mais profundos onde o próprio Espírito Santo foi lá e trabalhou. Sabe, é nesse lugar que eu quero que você entre a partir de hoje. É essa travessia que você precisa passar. Porque aquele que está disposto a governar vai precisar tirar as vestes de mendigo e começar a colocar roupas de palácio. Olha para Esther. Esther é uma mulher de um povoado, mas a palavra de Deus não fala que ela entrou dentro do palácio e simplesmente entrou lá diante do rei e recebeu do rei uma confirmação. A palavra de Deus fala que ela fica 1 ano sendo cuidada, tratada. Quantas mulheres queriam 1 ano de spa, gente? Eu queria. Seria maravilhoso, com óleos essenciais e perfumes. É isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. O Senhor quer deixar você nesse lugar. O Senhor quer trocar as vestes. O Senhor quer mudar a mentalidade. Sabe quando você olha e diz assim: não vai. O dinheiro é pouco. Eu não consigo. É isso que precisa ser mudado a partir de hoje. E lá em Provérbios 24:10 diz assim: e se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Amado, o Senhor quer espremer você hoje. Você vai dizer assim: abençoada aquela pastora. O dia que ela falou que o Senhor ia me espremer, tudo mudou. Mas eu vou dizer para você: a uva só sai o bom vinho se ela for espremida. A oliveira, o fruto da oliveira, ela precisa ser espremida para sair o bom óleo. A tua influência não está aqui dentro, a tua influência está lá para fora. A tua unção não está aqui para dentro, está lá para fora. O que você vai exalar desse lugar que você vai entrar a partir de hoje, não está aqui para dentro, está lá para fora. O Espírito de Deus vai fazer de você, homem e mulher, cidadão dos céus, que vai declarar, que vai profetizar sobre vidas. E eu quero te dar um guia bem interessante nessa noite. Um GPS do céu, que vai começar a direcionar você para esse lugar. Quantos querem um GPS do céu nessa noite? Nós chamamos ele de guia de persistência e sabedoria. Primeiro guia. Já dizia o velho ditado que quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar é bom. Você precisa saber quem você é. Quem você é nessa noite? Responda para você, quem você é? Quem? Se você me perguntar hoje, Daiane, quem você é? A palavra de Deus fala que eu sou filha do Senhor. Mas não sou só filha do Senhor. Eu tenho um chamado. E eu não tenho só um chamado. Eu tenho um pastoreio, eu tenho um ministério. Eu não tenho só um ministério. Eu tenho o ministério da maternidade, eu tenho o ministério de esposa. Eu tenho um ministério para liberar palavras proféticas nessa noite sobre a tua vida. Eu tenho a graça do Senhor sobre a minha vida, que faz com que o Espírito de Deus venha e habite, não somente em mim, mas para que eu possa manifestar isso na vida de vocês. Mas quem é você hoje?
Quem é você hoje? A palavra de Deus fala que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. E debaixo dessa base que você descobriu hoje, que você é, você precisa entregar o teu caminho ao Senhor. O teu GPS primeiro funciona como guia. E a palavra de Deus fala em Salmo 37:5, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele realizará os desejos do seu coração. Então, se eu preciso primeiramente entregar o meu caminho ao Senhor, e eu preciso também agradar ao Senhor, como é que eu agrado Ele? Hebreus 11 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível que o Senhor venha e realize os sonhos que estão dentro do meu coração, porque eu não vou ter coragem de dar o primeiro passo. Eu estive conversando com algumas pessoas nesses últimos meses, e uma das que eu mais ouvi foi interessante, porque as pessoas dizem assim, pastor, eu estava esperando que Deus viesse, e o Senhor diz assim, ei, você tem que ir. E no céu as coisas funcionam assim. A gente sempre está esperando, venha nós, venha nós, venha nós. Mas a palavra de Deus fala, eu preciso ir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso tomar o primeiro passo. A palavra de Deus fala que o mar vermelho, ele para. A hora que Moisés chega e diz assim, Senhor, o que faremos? Deus olha para Moisés e diz assim, diga para o povo que marche. E quando o povo marcha, Moisés estica o cajado e o mar se abre. Quantos estão dispostos nessa noite a pisar primeiramente para ver a obra de Deus acontecer? Quantos têm fé o suficiente nesta noite para dar o primeiro passo e ver o céu descer na sua casa, descer no seu emprego, descer na sua escola, na sua faculdade, no seu ministério, na sua célula? Quantos estão dispostos a dar esse primeiro passo? Quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. João 16:13. Invista tempo com o Espírito Santo. É só Ele, amado. É Ele que vai poder direcionar e dizer para você para onde você precisa ir. Vai! Abre aquela empresa, vai, muda a tua atitude com o seu marido, com a sua esposa, vai, conduz o seu filho. Quantas vezes, amado? Quantas vezes o Espírito dizia, filha, vai lá, investe assim na vida do seu filho. E eu ia lá e o Senhor movia. Mas quantas vezes eu também quis fazer pelas minhas próprias mãos? Quantas vezes eu quis colocar a carroça na frente dos burros? E eu acabei dando com os burros na água. Quando nós investimos tempo com o Espírito Santo. E, irmão, não é um devocional pela manhã. Não estou dizendo que você não precisa fazer devocional, precisa sim, tá? Mas não é. Vida com o Espírito Santo é um estilo de vida. É um estilo de vida. Ele fala constantemente conosco. Todos os dias Ele está liberando uma palavra nova sobre as nossas vidas. Ele está colocando algo sobre o nosso coração, Ele está nos fortalecendo. E é isso que nós precisamos começar a aprender, porque Ele precisa ser o guia das nossas vidas. A segunda parte do nosso GPS. Quem pode trazer uma aguinha para mim? Persistência, perseverança e paciência. A vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. Muitos colocam todas as suas forças em pequenos objetivos, mas esquece que para uma grande edificação é necessário um trabalho contínuo. Muito do trabalho para construir um grande edifício é feito aonde ninguém está vendo.
O livro 25 Leis Bíblicas do Sucesso, de William Douglas, diz assim: a persistência é uma característica fundamental para se conquistar os sonhos de Deus. Muitas vezes nós estamos acostumados ao fast food do mundo e nós achamos que com o Espírito Santo é a mesma coisa. Eu peço, né? E daqui a pouco chega sobre a minha vida aquilo que eu estava pedindo. Se não veio, não é de Deus. A persistência, a perseverança. O Senhor ensina isso no Evangelho. A palavra de Deus fala que uma mulher estava com uma necessidade e ela vai e bate, até que o dono daquela casa fica tão cansado que abre. E Jesus ilustra isso dizendo assim: assim é o reino de Deus. Enquanto Deus não disser para você parar de bater, enquanto Deus não disser, não é essa a porta, não pare de bater. Não pare de bater. Persista. Eu gosto muito da ilustração que o Israel sempre passa, falando sobre a pedra de esquina. Ande, até ele chegar e dizer assim: agora chegou a hora de virar. Agora chegou a hora da conversão. Sabe, muitas vezes nós não conseguimos manter o nosso caminho, porque simplesmente nós ficamos vivendo uma vida de imediatismo. Eclesiastes 10:10 diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Golpeie com mais força. Caminhe o alvo, caminhe a trilha que lhe foi proposto, o caminho que lhe foi proposto. Porque o alvo está perto de você. Mas muitas vezes o nosso coração, que está entristecido, porque nós estamos ouvindo muito mais o mundo do que o próprio Espírito Santo, nos faz com que paremos. Então, nós precisamos estar diante dele, ouvindo ele. Muitas vezes o Senhor não vai dizer para você: filho, eu tenho um novo projeto para você. Não, ele vai dizer: continua andando. Continua caminhando. Continua que eu estou contigo. Gente, quantas vezes, nesses 5 anos que nós estávamos de ministério aqui, eu dizia para o Senhor: Senhor, parece que nada acontece. Senhor, parece que é juntas. Sabe quando o osso com osso junta? Parece que não está juntando, Senhor. Eu só vejo um amontoado de um monte de ossos secos. E o Senhor dizia para mim: continua profetizando. Continua crendo. Você tem fé para ver esse corpo começar a dar frutos? Eu dizia: tenho, Senhor. Então continua crendo. Continua nesse lugar aonde o Senhor tem dito para você, seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja aonde, em qual aspecto você está precisando de uma palavra nesta noite. Esta é a palavra. Continua neste lugar até Deus dizer: muda. Porque é Ele que tem que dizer para você mudar. Muitas vezes nós estamos esperando que homens confirmem. Mas sabe o que a palavra de Deus fala em Salmo 90? Senhor, confirma as obras das minhas mãos. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando que homens e mulheres confirmem aquilo que Deus falou para nós seguirmos. Mas não é neste lugar que você precisa estar. Porque é no quarto que se gera intimidade. É dentro do ambiente profético que você gera aquilo que o Senhor está para te entregar. Quantos estão grávidos nessa noite de sonhos, de projetos, de ministério, de empresas, de livros, de famílias, empresas, e quantas coisas o Senhor tem te entregue? No F5 eu peguei uma frase que eu guardo ela para mim. Os cemitérios estão cheios de sonhos, de livros que não foram publicados, de famílias que não foram feitas. O cemitério é o lugar mais rico, porque ali estão enterrados tantas pessoas que deveriam ter construído coisas e não construíram. Simplesmente porque não tiveram fé o suficiente, muitas vezes. O Senhor está dando para você um plano.
O Senhor está dando para você projetos que vêm do alto. E sabe o que acontece com aquele povo depois que ele atravessa o Jordão? Ele começa a conquistar territórios. Há territórios que o Senhor está entregando para essa igreja hoje. Há territórios que são só seus. Vou roubar essa frasezinha que o Espírito Santo falou para o meu marido esses dias atrás, né? Mas nós somos uma só carne. Nós conversa depois. O Espírito Santo falou para ele, se você já está feliz em ver os ossos se ligando, imagina quando você começar a ver a carne cobrindo esses ossos. Você não entendeu o que eu falei, né? Se nós estamos felizes hoje por ver cada osso se juntando no seu lugar, imagina como será o que o Senhor está para entregar para mim e para você a partir de hoje. Esse é o ambiente. Esse é o ambiente que o Senhor quer entregar nessa noite. Amado, missão dada é missão cumprida. Não importa como está a situação da sua situação hoje, siga na visão. Jeremias 12:5 diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Se nós se damos como fracos hoje, como conquistaremos as coisas maiores? Coisas grandes. Você quer ter autoridade aonde você está? Pague o preço da autoridade. Você quer ter um ministério grande? Pague o preço do ministério grande. Você quer ter uma empresa? Pague o preço da empresa grande. Você quer ter uma família abençoada? Uma família onde você olhará para os teus filhos e verá eles desapossando nações? Pague o preço para ter uma família abençoada. E a última do nosso GPS é sabedoria. E isso é o que complementa o versículo 10:10 de Eclesiastes, que diz, né, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, mas agir com sabedoria assegura o sucesso. Se não dá tempo de afiar o machado, golpeie com mais força. Mas se você pode, pare um pouco e afie o machado para que você dê um salto maior. Afie o machado para que você possa chegar em lugares mais altos. Foi isso que o Senhor fez conosco o ano passado. O Senhor botou a mão no nosso peito, criou uma circunstância e diz assim: para aqui. Porque vocês precisam afiar o machado. Porque agora é tempo de vocês atravessarem o Jordão. E não dá para atravessar o Jordão da mesma forma que vocês estão. E eu lembro que uma madrugada eu estava orando. E o Senhor, eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de algo, eu preciso de uma direção. Porque nesse momento eu não estou entendendo nada que está acontecendo. Mas eu preciso de uma direção. E o Senhor veio com a palavra de Jó e diz assim: sou eu que paro. Sou eu que paro os homens para mostrar a minha glória. E naquele momento nós paramos. Nós desaceleramos. E o Senhor começou a nos dar visão. E o Senhor começou a nos pegar nas madrugadas. E o Senhor começou a nos mover. E o Espírito profético começou a se mover, a criar ambientes no nosso meio. E a partir dali o Senhor começou a falar: chegou o tempo. Chegou o tempo. Agora é a hora. E 10 dias, acho que não deu 10 dias, acho que deu uns 7 dias mais ou menos. O Senhor nos disse: agora, porque das minhas queixas com o Senhor era: tem coisa boa para vir, mas no mesmo lugar que eu estou, não tem condição, Senhor. Ou o Senhor muda nós de lá, ou não vai dar certo. E deu uns 7 dias depois, o Senhor falou: então, está aqui o lugar que eu estou apresentando para vocês. E nós estamos às portas. Eu acho muito tremendo, porque essa palavra o Senhor me deu no último domingo de fevereiro. E não sei se vocês sabem, mas nós estamos às portas de mudança. Nós vamos sair desse lugar. Um pouco mais de uma semana nós começamos toda a transição. E há trabalho, amado. Carrega essas cadeiras só para você ver como é que dá trabalho. Pega elas aí para você ver. Sabe? Olha lá para a sala das escolinhas, daquelas regiões aí que tem muita coisa. Isso é só a transição material, gente. Fale comigo, misericórdia. Sabe, as meninas estão procurando coisa aí. Sabe aquele durex que você está procurando? Provavelmente a gente vai achar. Tá?
A gente vai, se dúvida, a gente acha uma criança perdida por ali, né? Que já assistiu Mônica aí, sabe? Né? Porque tem muita coisa, gente. E nós estamos mudando. Então, se você está disposto nessa noite a governar, eu preciso que você venha comigo e com Israel e eu. Né? Ele vai à frente para conduzir este lugar, porque é tempo de travessia. É tempo de mudança de mentalidade. Pega a palavra profética que o Senhor te deu. Não fica esperando uma outra. Mas se você ainda não recebeu, hoje é o dia. Hoje é o dia que o Espírito Santo quer te dar direções. Não descanse, bate a porta, até que Ele abra. Porque o Senhor está movimentando as águas neste lugar.